No dia 12 de abril, a gente pode ter um despejo de Ethereum acontecendo no mercado. Ou não. Vai depender muito do que vai acontecer, por isso que existe essa falácia de que o preço de Ethereum pode cair, mas vamos entender de fato o que vai ser essa atualização de Chapela para a gente poder julgar o que a gente pode fazer com os nossos Ethereums. Então fica tranquilo que nesses próximos dias você vai ter várias notícias, vários FUDs acontecendo também, mas esse vídeo vai te ajudar a ficar fora, ignorar esses FUDs e entender de fato o que está acontecendo e o que vai acontecer com a Ethereum, tá bom? Deixa aquele like maroto aí e sem enrolação, vamos cair aqui já pro vídeo para você entender. O primeiro ponto, eu vou explicar uma parte um pouco mais técnica para você entender de fato o que vai acontecer e depois a gente fala de fato o que vem depois, se vai vir despejo, se não vai, quantas Ethereum vão vir para o mercado para você estar preparado aí para esse evento, tá bom? Então vamos lá. Você provavelmente deve ter visto aí o demerge acontecendo no ano passado, toda aquela transição da Ethereum. O que aconteceu ali? Tivemos algumas atualizações na camada de consenso. Dentro da Ethereum existe a camada de consenso e a camada de execução. A camada de consenso está ligada a dar o consenso para a rede, os validadores entrarem em consenso para validar as transações acontecendo. A camada de execução é onde estão os contratos inteligentes, é onde funciona ali para você construir dentro da Ethereum. Então tem essas duas camadas aqui, tá? A atualização do demerge que nós tivemos focou principalmente na camada de consenso em sair do Proof of Work para o Proof of Stake. Só que ficou coisas a fazer nesse meio do caminho aqui, que aí entra essa atualização de Chapela, que é o quê? O desbloqueio de Ethereums que estão no stake. E como ele deixou isso daqui para fazer depois e não resolveu no demerge, porque poderia dar muito problema, eles estão fazendo isso agora. Mas aqui é que entra o ponto um pouco mais técnico. A camada de execução e a camada de consenso serão atualizadas nessa atualização que nós teremos, ou seja, não é uma única atualização, serão duas atualizações que acontecerão na camada de execução e na camada de consenso. A camada de execução, em inglês Execution Layer, nós temos o quê? A atualização Shanghai acontecendo, que vai permitir as retiradas de stakes da camada de execução. Quando a gente fala da camada de consenso, Consensus Layer, nós temos a atualização Capella acontecendo, tá? Aqui é mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer, só que é uma atualização um pouco mais a fundo, porque o que acontece? Por que isso tem que acontecer, essas duas atualizações? Porque ficou para trás no demerge que eles não terminaram de fazer a atualização completa. Então, por isso que essas duas atualizações, o que vai acontecer aqui? Para ter essa interação completa de saque de Ethereums, a camada de consenso ela vai acabar enviando uma mensagem para a camada de execução, ou seja, a camada de execução tem que se preocupar em receber essa transação aqui, essa comunicação para fazer os saques de Ethereum e os Ethereum serem enviados para as carteiras corretas. Por isso que o nome da atualização é Chapela, Shanghai e Capella juntas. As duas têm o objetivo de fato, desbloquear esses Ethereums, mas por isso que é necessário essas duas atualizações. Pronto, essa foi a parte técnica, tá aqui ainda, agora a gente vai para a cereja do bolo para a gente poder de fato entender o que vem a partir daqui, os desbloqueios e como é que isso pode impactar o preço de Ethereum. O primeiro ponto que eu trago para vocês é a premissa de que a Ethereum, quando foi lançado a Beacon Chain, quando permitiu o staking de ser feito, o preço de Ethereum custava cerca de $600, ou seja, muitas pessoas colocaram esse Ethereum a $600 para fazer stake e hoje ela está o dobro disso. Então, a gente pode ver que, poxa, quando retirar esses stakes, eles vão vender porque eles vão estar em muito lucro. A questão é que demorou para começarem a colocar Ethereum em stake. Hoje nós temos bastante em stake, só que desde a época que foi liberado, muitas pessoas ainda nem estavam fazendo stake. Então, isso daqui talvez não seja um preço que a gente deva se basear e julgar que vai ter um despejo de Ethereum. O outro ponto que eu trago para vocês é que não vai ser tudo de uma vez. Tem regras que vão acontecer aqui. Tem regras que vão liberar parcialmente o stake ou o stake completo. Ou seja, eu vou liberar só as recompensas do meu stake ou eu vou deixar de ser um validador, vou tirar minhas 32 Ethereum, tudo que eu tenho lá. Vou tirar tudo. Então tem esses dois tipos aqui. E as regras que vão se aplicar vai depender de quantos validadores nós temos na rede. Então, se a gente segue a regra de 524 mil validadores, vai permitir 1.800 validadores por dia de retirar esse stake. Hoje, nós temos na rede 567 mil validadores, ou seja, a gente se encaixa nessa regra.
seguindo essa regra que eu já apresentei em pontos passados para vocês, a cada época dura cerca de 6,4 minutos. A gente tem um máximo de validadores que vão poder retirar isso daqui, ou seja, 1.800, seguindo a regra que o próprio protocolo da Ethereum falou. Então, se a gente pega 1.800 e multiplica por 32, que é o número de Ethereums que a gente vai ter no máximo de desbloqueio, nós temos aqui cerca de 57.600, levando em consideração que teremos 32 Ethereums para liberar direto. 57.600 Ethereums podendo ser liberadas por dia. Se a gente pega e faz vezes o valor que ela está hoje, a pressão aí seria de 103 milhões. Isso poderia derrubar o preço? Somente em uma única condição. Se todo mundo que recebesse esses Ethereums, que fizesse esse unstake, que retirasse do stake, vendessem, tá? Então todo mundo teria que vender e ainda assim a gente teria essas vendas acontecendo aqui. E ainda assim eu acho que o impacto não seria tão grande quanto as pessoas estão achando, tá? Teria que vender tudo de uma vez só. Agora, o ponto que mais me chama a atenção é quando a gente olha sobre como é feito o stake dentro da Ethereum. Hoje nós temos 15% do supply, ou seja, se a gente pega outras camadas 1, Cardano, Solana, Avalanche, entre outras, a gente pode ver que mais de 50%, 60% está em stake, ou seja, 15% é relevante? É. Mas não é o fim do mundo, não tem nem metade de Ethereums ainda que estão feito esse stake. Então, o outro ponto é que 33% está em Liquid Stake Market Share. O que é isso? Stake líquido. Por exemplo, a Needle Finance, você coloca o seu Ethereum para fazer stake, ganha o STTH, que é um recibo daquele stake que está sendo feito, e você consegue movimentar isso aqui e até mesmo vender. Então, já tem essa movimentação de Ethereum acontecendo aí. E temos aqui cerca de 31% na Needle, eu já vou voltar nesse ponto. Onde eu quero chegar aqui? Que o stake, ele depende muito da oferta e demanda. Então, o que acontece se nós temos o seguinte cenário? As pessoas param de fazer o stake, retiram as suas Ethereums e não vão fazer o stake. A recompensa vai aumentar. Então, isso vai fornecer um incentivo para os validadores voltarem ou não deixarem de validar, colocar essas moedas em aposta. Por quê? Porque o incentivo vai ser maior. Nós temos uma curva de oferta e demanda. Então, quanto mais Ethereums eu tenho sendo feito stake, menor vai ser a recompensa ao longo do tempo. Só que se eu tenho o inverso disso acontecendo, eu tenho menos Ethereum sendo feito stake e mais recompensas aqui. Então, isso acaba fornecendo um incentivo para que os validadores não deixem a rede, para que tenha cada vez mais stake. E o outro ponto é justamente a Ethereum ser o tal ESG, que para mim é uma falácia, tem é uma neblina muito cinza isso daqui, mas ela está 99% aí mais amiga do meio ambiente. E isso abre porta para institucional, e quando a Ethereum desbloquear essa parte dos stakes, isso pode olhar sobre a ótica sobre, bom, agora eu tenho certeza que eu posso colocar meus Ethereums e posso tirar meus Ethereums, então eu tenho mais segurança para fazer o stake de Ethereum. E isso, mais incentivo para institucional vir ganhar dinheiro, ganhar renda, ganhar rendimentos em cima da Ethereum. Então também é mais um incentivo para que de fato a Ethereum seja e tenha um ponto positivo em relação a isso. O único problema que nós temos aqui é a questão da centralização do stake. Temos 30% na Needle. Lucas, isso é um problema? É um problema e a própria Needle já falou sobre isso. Que eles até mesmo pararam de receber, de aceitar depósitos em Ethereum, porque estava ficando muito centralizado ali dentro. E aí, o outro ponto que eu trago para vocês é 31% está aqui. E olha que interessante essa notícia que saiu hoje. A Needle, eles falaram, o Needle's Stakers pode esperar as retiradas de Ethereum não antes do início de maio. Então, por mais que nós temos essa atualização prevista aí para dia 12 de abril acontecendo na Ethereum, a Needle só vai ser capaz de começar a desbloquear isso depois de maio, porque ela precisa fazer uma atualização V2 também no seu ecossistema antes de poder liberar esse stake. Então, você pode ver que não vai ser tudo de uma vez, de acordo com aquela regra que eu falei, e o maior provedor de stake de Ethereum que nós temos hoje não vai liberar quando a atualização estiver pronta, somente praticamente um mês depois, o que acaba reduzindo muito essa chance de despejo, tá? E o que mais me deixa otimista com a Ethereum a longo prazo, isso daqui eu não quero que você tenha nenhum viés, isso é a minha visão, todas as análises que eu venho fazendo, eu já falei sobre isso também depois, mas eu gosto de frisar bastante para você de fato saber o que está acontecendo e saber todas as premissas e não olhar somente sobre uma única ótica, a ótica do FUD, do medo, do desespero. Nós temos que a Ethereum, ela vem ficando cada vez mais deflacionária, não desinflacionária.
O que nós temos aqui? Desde janeiro desse ano, cara, a Ethereum não tem emissões no mercado, ela está tirando oferta do mercado. Temos menos Ethereum do mercado a cada dia que passa e a cada dia que a rede é utilizada cada vez mais. Então, desde janeiro, vamos aí para praticamente 3 meses que a Ethereum é deflacionária. Isso é muito importante porque, em vez de entrar oferta para o mercado, se fosse no Proof of Work, teria entrado muita Ethereum para o mercado, um valor de mais de 4 bilhões de dólares. Se a gente pega o supply hoje, depois do emerge, depois como a gente está vendo aqui essa parte deflacionária dela, ela tirou do mercado, supply change, a mudança de supply, 80 mil Ethereum, ou seja, tchau. Teve muita Ethereum saindo do mercado, muito valor, mais de 100 milhões de dólares foram tirados de Ethereum do mercado. E isso me deixa um pouco otimista, justamente porque é um modelo de negócio projetado para o quê? Ganhar valor, tá, ao longo do tempo, justamente porque ela não é inflacionária, tem moedas sendo tiradas ao longo do tempo, e quanto mais demanda, mais adoção dentro da Web3, dentro da Ethereum principalmente, a gente tem de fato mais moedas sendo queimadas. Eu já fiz um vídeo explicando sobre o potencial de preço da Ethereum até 2025, eu vou deixar aqui para você dar uma olhada de quantos Ethereum você precisaria para se aposentar em 2025, levando em consideração que ela também poderia chegar a um preço de praticamente 22 mil dólares. Então dá uma olhada aqui para você conseguir também, se você gosta do modelo de negócio, acha que vale a pena, dá uma olhada que é muito interessante. Vem me seguir também no meu Instagram, lucas.amenola com 2 As no final, tá? O Instagram oficial, vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado para você não cair em fakes. Ficou alguma dúvida? Vem lá, vou abrir uma caixinha de perguntas, você consegue tirar suas dúvidas e eu produzo conteúdo todo dia lá também, tá bom? Então é isso, essa é a minha visão para Ethereum. Não acredito que vai ter um despejo tão grande assim, acredito que isso vai ser até mesmo positivo para o movimento da Ethereum, de acordo com todas essas premissas aqui, pensamento de segundo nível que a gente leva em consideração. Gostou? Compartilha com o brother, com a brother, para a gente poder conseguir de fato educar mais pessoas do mundo cripto. E eu vejo você na segunda-feira nos próximos vídeos, então se inscreve no canal, deixa aquele joinha pra gente aí pra dar aquela moral. Ótimos lucros e até a próxima.